Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado, viu, Wallace, por ter atendido, né, o nosso pedido, agradecendo a Romilda mais uma vez aí, que fez as indicações dos nossos palestrantes. E vamos fazer nesse momento, então, uma oração, nesse intercâmbio virtual. Muito bacana, né, estar aí com os nossos irmãos do Centro Espírita Caminheiros do Bem. É isso? Exatamente. Caminheiros do Bem, né? Jaguariaíva, Centro Espírita Lins de Vasconcelos, aí conectando com os nossos irmãos do Centro Espírita Caminheiros do Bem. Então, vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade abençoada de juntos aqui estarmos virtualmente para estudar o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, sob a ótica da doutrina espírita, pedindo assim a assistência dos abnegados benfeitores espirituais, iluminando as nossas inteligências para que possamos assimilar bem a aprendizagem dessa noite, e que principalmente o mentor espiritual do nosso irmão Wallace possa estar a envolvê-lo quanto a melhor forma de nos trazer a palavra. Se conosco, querido Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, minha amiga. Obrigado mais uma vez pelo convite de estarmos juntos, nós aqui do Caminheiros do Bem, com os irmãos aí de Jaguariaíva, do Centro Espírita Lins de Vasconcelos. É uma alegria imensa poder fazer esse intercâmbio, que hoje se torna mais simples de ser feito, mais rápido, né? Onde nós, que simbolicamente fazemos este evangelho no lar, pois apresentamos e estudamos o Evangelho dentro das nossas próprias casas. Vivemos dias desafiadores, dias em que a solidão, a ansiedade e o vazio existencial adentram a porta das nossas almas de maneira intensa e de maneira profunda. Não há quem passe pelo mundo sem que uma noite ou outra seja perdida com as preocupações, com a resolução dos problemas do dia seguinte. Não há quem passe pela terra, diz-nos o Espírito Joana de Ângeles, que quem não passe por preocupações extremas no mundo de provas e expiações do qual nós vivemos. A doutrina espírita, para quem já a conhece, sabe que é este trilho libertador para todos aqueles que muitas vezes amargam, não raras vezes, de forma silenciosa, com lágrimas silenciosas, os próprios desafios. Ora, traduzidos em desafios profissionais, familiares, econômicos, sociais ou na área da emoção. Nossa emoção. A Romilda me falou que o pessoal de Jaguariaíva é mais evoluído, né? Vive mais perto da natureza, né? Tem mais pássaros do que nós aqui em Curitiba, embora sejamos uma cidade não tão quente quanto a cidade de vocês, né? Mas temos também os nossos picos de calor e temos também os nossos picos emocionais para cima e para baixo. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, oportunamente teve oportunidade de asseverar. Disse ele que o ser teria como a meta principal da existência equilibrar o eixo ego e o eixo self. Assim, segundo a nomenclatura que ele mesmo colocou, entrando em um estado luminoso, o que para o espírito espírita Joana de Ângeles vai nos trazer através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. O estado luminoso também poderia ser traduzido como o estado de individuação. Este estado tal que eu sei como me sinto, compreendo por que me sinto assim e sei lidar com esses sentimentos dos quais eu tenho presente na minha vida. Porém, nesses dias de pandemia, não temos ao certo um planejamento ou não tivemos tempo de nos planejar.
de 2019 para 2020, fizemos certamente os nossos planos profissionais, os nossos planos familiares, alguns fizeram planos para viagens, para aumentar a família, para passar mais tempo trabalhando. E a pandemia veio através do Covid-19, né? Parafraseando aí o escritor Victor Hugo, ao nos dizer que a amiga dor se faz presente como um presente nos momentos em que o amor se faz ausente. A dor é certamente este chamariz, este despertar para os dias em que não estamos atentos. E então, é esta amiga, muitas vezes malquista, porém, que sabe bem trabalhar as nossas emoções, nas nossas almas, encontra o caminho certo para que nós encontremos um recaminho nas nossas existências. De 2019 para 2020, e agora onde adentramos 2021, talvez jamais imaginaríamos a facilidade com que organizamos a reunião de hoje. Amigos do Centro Espírita do outro lado do estado, a nós que aqui nos encontramos em Curitiba, juntos estudando, um grupo de estudos, junto com uma outra casa espírita, a evolução. Já não mais temos a necessidade primeira, de termos a nossa atividade espírita somente dentro do centro espírita, seguindo, talvez, aquilo que o Mestre Jesus nos propõe, de levarmos o cristianismo para o mundo, fazer do nosso mundo interior o nosso verdadeiro templo, e ali adorarmos, louvarmos, pedirmos a conexão com o nosso Cristo, com o nosso Jesus. O Espiritismo é a doutrina que vem para nos propor a evolução. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, asseverou que ninguém pode segurar a evolução. O que vivemos aqui hoje, nessas pequenas telas de celular, é a grande evolução. A facilidade da comunicação levada para a instrução, seguindo Allan Kardec. Primeiramente, instruí-vos, depois amai-vos, ou amai-vos primeiro e instruí-vos depois. É necessário que as duas asas deste pássaro andem caminhando juntos. Os planos que foram feitos, muitos não foram concretizados. Mas Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, no capítulo 1, vai nos trazer, já na primeira proposta, tema desafio, do qual este livro propõe, com o título Acontecimentos Imprevistos. Acontecimentos, lendo de maneira literal, acontecimentos imprevistos. Nós, muitas vezes, planejamos, replanejamos, fazemos uma viagem e quando chega lá, dá tudo errado, né? E a gente tem o costume, pelo menos aqui em Curitiba, de dizer, quando a gente planeja alguma coisa, né, e não dá certo, por exemplo, a gente planeja ir para a praia e tá aquele calor imenso, né? Tá aquele calor maravilhoso de Jaguariaíva, né? E a gente acaba indo para a praia e vira aquele temporal, né? E muitas vezes, não raras vezes, amigos nós ouvimos, ou até mesmo nós, passado, quando dizíamos da certa forma, nossa, mas Deus parece que adivinhou, né, que era comigo essa situação, não basta eu querer ir para a praia, que cai um dilúvio e a temperatura muda, como se nós fôssemos ainda o centro do mundo. Joana de Ângeles nos propõe que todos nós somos filhos do Altíssimo e todos nós somos tratados de acordo com a mesma regra e a mesma lei. Uma vez que estamos no mundo de provas e expiações, do qual o nome já diz, aqui teremos provas, teremos testes, teremos expiações, teremos momentos de resgatar aquilo que plantamos nesta ou em outras vidas, e também passaremos por situações para que o nosso psiquismo seja desenvolvido, para que o nosso estado luminoso, através do burilamento, do aperfeiçoamento moral, esteja mais próximo, o estado de individuação, para termos consciência das próprias limitações, termos consciência das próprias potencialidades, termos consciência
dos nossos sentimentos. É necessário passarmos pelas provas. E, em vez de outra, não raras vezes ocorrem os acontecimentos imprevistos. Existe um empreendedor brasileiro, multibilionário, que começou a sua carreira fazendo vendas de curso de inglês, ligando do orelhão. Pegava o metrô na cidade do Rio de Janeiro, morava em uma comunidade extremamente simples, e ele vendia cursos de inglês. E na época, no início da década de 90, isso ainda era uma grande novidade, não havia essa necessidade básica que hoje se tem profissionalmente de se falar inglês, até para a própria comunicação de todos. Então, o Flávio Augusto, que posteriormente viria a fundar a WhatsApp, né? E posteriormente a vendeu e a recomprou novamente. Ele diz uma frase que eu simplesmente acho espetacular e tem tudo a ver com o nosso cristianismo. Ele diz que estabilidade não existe. A estabilidade não existe neste mundo terra. Olhando pela ótica cristã espírita, vamos compreender isso. Que muitas pessoas estudam para angariar um concurso, uma vaga de concurso, em busca da tão sonhada estabilidade financeira, que porventura, no cargo público, pode haver uma estabilidade financeira, mas não existe uma estabilidade emocional. Não sabemos se nós vamos adoecer depois que ocuparmos o cargo, não sabemos se teremos ainda condição intelectual de assumirmos aquela tarefa. Se assim o temos, ainda é capaz, é possível, dentro do mundo de provas e expiações, encontrarmos uma situação nos qual sejamos... Aqui em casa a gente sempre tem surpresas e acontecimentos também imprevistos no meio da palestra, como um gato que acabou de entrar aqui dentro da minha sala, mas faz parte, né? Faz parte dos acontecimentos imprevistos. E ele diz que estabilidade não existe. Afinal de contas, assumindo um cargo público, não sabemos se estaremos sujeitos a sermos felizes verdadeiramente, né? Assumimos um compromisso matrimonial, mas não teremos a estabilidade da qual muitas vezes nós juramos ali no momento do casamento, pois o casamento é algo que é construído dia após dia, após várias lágrimas, muito suor, e uma relação é construída com muito trabalho. Os acontecimentos imprevistos, eles podem advir da nossa questão orgânica, né? Então, Joana de Ângeles nos propõe que vejamos e tenhamos a vida como algo imprevisto. Façamos os nossos planejamentos, tenhamos as nossas convicções perante a vida, porém, vamos passar a agir para com a vida e para com as coisas do mundo, sabendo que elas são transitórias. Vamos aproveitar as coisas, as circunstâncias que nos sejam ofertadas da melhor forma, viveremos buscando o conforto necessário, conforme nos propõe o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos diz que para termos uma felicidade média neste mundo, é necessário que tenhamos a posse do necessário, tenhamos a consciência tranquila e também a fé no futuro. Quem não poderá ter a fé no futuro para ser feliz? É algo primeiro, é algo primordial para termos um pingo de felicidade, termos fé no futuro. A situação de hoje pode não ser a mais vantajosa, mas se tivermos fé no futuro, certamente teremos condições melhores para enfrentar os desafios que sempre chegarão à nossa porta. Os amigos que também nos acompanham hoje aqui no nosso grupo de estudo, que já há 6 anos estamos no Caminheiros do Bem, juntos estudando, muitas vezes nós mesmos juntos, nós conversamos e falamos: está passando por alguma dificuldade hoje, por algum desafio? Se você não está, fica tranquilo, porque uma hora vai chegar, né? E algumas pessoas sorriem: nossa, que pessimismo, né? Infelizmente é a realidade do mundo. E nós estudamos para quê? Tenhamos a condição para que quando cheguem esses desafios, pois tudo passa, os momentos bons e, graças a Deus, os momentos ruins. Tudo passa, como nos diz Chico Xavier em conversa com Emmanuel, tudo sempre passa.
Passam os momentos bons de felicidade, de euforia, mas passam os momentos de ansiedade. A ansiedade é este mal que assola a humanidade. A ansiedade é a temerosidade, muitas vezes, o sentimento que criamos com em relação com aquilo que ainda não aconteceu. Por ser algo que ainda não aconteceu, é algo que não raras vezes, na maioria delas, parte da nossa própria mentalidade, da nossa forma de pensar, do nosso pensamento. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, no capítulo Ansiedade, vai nos colocar que o tratamento para a ansiedade, além da leitura edificante, além dos passes terapêuticos na casa espírita, além do evangelho no lar, que é isso que praticamente estamos fazendo aqui hoje. Eu estou com a minha água aqui do lado, né, com a minha água para que os espíritos possam fluidificar enquanto juntos fazemos esse bate-papo, né? O Evangelho no Lar. Teremos também a terapêutica espírita proposta pelo Espírito Joana de Ângeles. Praticarmos o exercício físico, cuidarmos deste templo material que abriga o nosso espírito, para posteriormente, com o yoga, com a oração, com a meditação, com a contemplação, tentarmos organizar os nossos pensamentos. Muitas das vezes ficamos apavorados, o que é normal acontecer muitas vezes quando temos um acontecimento imprevisto, que pode ocorrer com o desencarne de alguém, uma doença, algo que não esperamos e que desaba muitas vezes o mundo sobre a nossa frente. Certamente, depois do primeiro momento de lucidez, há de perguntarmos o que a vida quer nos oferecer, o que a vida quer nos chamar a atenção para olhar para aquele caminho. Qual seria, talvez, a melhor forma de entrarmos em contato com nós mesmos? Eu me recordo, talvez os nossos queridos amigos Jaguariaí, eu não conheço a história, mas há um certo tempo atrás, conforme eu já contei essa história para os amigos do Grupo de Estudos que também nos acompanham, certa vez, um amigo meu, muito querido, muito especial, um espírita, fora convidado para fazer uma palestra em uma cidade da região metropolitana aqui de Curitiba. E, para quem conhece Curitiba, antes da pandemia, pelo menos, o trânsito era uma coisa assim que era indescritível, né? Ali por 6h30, 6 horas da tarde. E nessa tarde, que fora o dia marcado para a palestra dele, ele saiu do trabalho. O dia fora extremamente tumultuado, reunião, problemas, coisas do trabalho, acontecimentos imprevistos que ocorrem em todos os âmbitos da nossa vida. E então, ele pegou o carro e pegou o trânsito extremamente congestionado. Olhou no relógio, era 6h30, a palestra começava às 8. Ainda tinha tempo, ligou o rádio numa música tranquila e começou a meditar no tema da palestra que ele iria dar à noite. Porém, o trânsito pode ser também imprevisível. E trancou esse meu amigo no trânsito. E ele me contando, Wallace, naquele momento eu comecei a ficar apavorado. Pois eu olhei no relógio, já faltava 20 minutos para as 8 horas, e eu não tinha bem certeza onde ficava o centro espírita. Era a primeira vez que eu estava indo lá. E ele ainda concluiu. Eu fiquei tão irritado, comecei a ficar tão ansioso, com a possibilidade de não encontrar, as pessoas ficarem me esperando no momento da palestra, que comecei a dirigir de uma maneira mais agressiva. E sem querer eu fechei um carro que estava à minha frente. E eu estava tão irritado, me disse ele. Fiquei tão irritado que eu baixei o vidro, vejam só, baixei o vidro e elogiei os antepassados daquela pessoa que ali se encontrava, né? E eu estava indo para o centro espírita fazer uma palestra. E segui o meu rumo, a outra pessoa baixou o vidro, eu nem dei tempo e segui em frente. Wallace, ele me disse, cheguei em frente ao centro espírita. Tinha uma pequena rampa de concreto que dava acesso à porta de madeira da casa simples, porém aconchegante, que era aquele centro espírita. Eis quando eu olho lá na porta, adivinha quem que estava me esperando na porta? Pois bem, a pessoa que eu havia fechado no trânsito e desferido algumas palavras era nada mais do que o presidente da casa espírita, que eu não havia falado com ele pessoalmente, eu não o conhecia. Ele, de maneira sarcástica, não me falou nada.
E eu também não falei nada, mas eu senti no olhar dele que ele sabia que eu sabia que era ele. E ele, de uma maneira espírita, né, para pisar no calo do outro, pegou e simplesmente, ao invés de me perguntar ou de me questionar, olhou com um olhar sarcástico e disse: muita paz. A palestra do dia era sobre a paciência. Então, vamos aprendendo com o passar do tempo, com os nossos próprios erros, com as nossas imperfeições, a olhar para os erros dos outros com mais tranquilidade, a olhar para a vida com um pouco mais de leveza, nos momentos em que precisamos ter mais atenção. É natural que, vez ou outra, percamos a paciência, pois estamos em um processo de evolução. Mas é necessário que, para nós espíritas, prestemos atenção o porquê perdemos a paciência ou porquê estamos ansiosos com aquilo. Será, talvez, um orgulho dentro de nós querendo se sobrepor à vontade verdadeira da vida? E isto, conforme nos propõe Joana de Ângeles, é nada mais do que o convite para que nós possamos olhar para nós mesmos. Olhar para si mesmo é o grande caminho, conforme nos propõe Allan Kardec na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Analisarmos o que fizemos no dia, colocarmos numa balança o que acertamos e o que erramos, e no dia seguinte tentarmos fazer um pouco melhor. Nós espíritas temos a grande oportunidade de evoluirmos nessa vida, mas temos também uma responsabilidade. Se é chegado a nós essas informações, é porque nós precisamos realmente evoluir e devemos bem aproveitá-la. Na noite de hoje, onde aqui nos encontramos, o grupo de estudos, o Centro Espírita Lins de Vasconcelos e os amigos que agora podem nos ouvir pela rede do Spotify, onde estará na íntegra depois dessa nossa conversa da noite, ou pelo canal do YouTube, onde estará o nosso vídeo contemplando para quem não pôde estar aqui conosco hoje. Temos esta facilidade de colaborarmos uns para com os outros. Jesus. Fora ele quem decretou a mudança primeira da nossa existência. Ele viera para modificar o mundo e dissera constantemente, e vamos encontrar em sua trajetória a mudança e a modificação constante. Se lembrarmos dos momentos de tensão de Jesus no Monte Getsemane, onde, instantes antes dos soldados ali chegarem, trazidos por Judas de Iscariote, onde tinha ele a intenção de que Jesus se sobreposse com o seu poder, com a sua espiritualidade e mediunidade sobre o peso do governo romano, não queria certamente entregá-lo. Jesus estava ali de maneira apreensiva, onde fora tentado pelos espíritos, obsediado a tentativa de obsessão. Jesus ali meditou perante o momento de tensão, pois sabia que tinha pela frente um grande desafio, uma grande responsabilidade. Se Jesus se sentiu tenso, tensionou naquele momento, segundo a Escritura Sagrada, a Bíblia, nos traz que entrou em um estado de torpor, em um estado de estresse, e chegar a suar sangue pelos próprios poros, talvez em uma linguagem metafórica, mas entendemos ali o momento de estresse de Jesus. Vamos encontrar Jesus no momento da crucificação, onde estava pleno e sereno, resignado perante o próprio sacrifício na madeira grosseira. Olhava ali para Maria, olhava para os discípulos que se escondiam-se com medo da represália dos soldados. Jesus tinha consciência de si mesmo. Ele fora e é o ser mais evoluído que pisou no orbe terrestre. E veio para nos demonstrar a necessidade do autoconhecimento, de equilibrar o ânima e o ânimos, a energia feminina com a energia masculina. E será nestas oportunidades das inúmeras reencarnações que iremos encontrar, através das expiações, das provas e dos acontecimentos imprevistos que nos ocorrem, as oportunidades para evoluirmos,
para entendermos a vida de uma maneira mais ampla. Que não estamos neste mundo simplesmente para o conforto e para o prazer ou para a felicidade, mas estamos aqui para encontrarmos a verdadeira felicidade. Os dias atuais confundimos muitas vezes a felicidade com a ansiedade, ou ainda nos sentimos em êxtase, nós temos muitas vezes sentimentos exacerbados que não são felicidade. Se olharmos as redes sociais, vamos encontrar ali a projeção direta, na maioria das vezes que ali olhamos, né? A projeção daquilo que gostaríamos de ser, pois ninguém é infeliz no Instagram. Todo mundo é legal, bacana e muito feliz ali nas redes sociais. Projetamos aquilo que gostaríamos de ser, mas ainda não somos. Muitas vezes estamos ali, magoados, postando uma foto num lugar legal para termos a receptividade dos likes, das curtidas, dos comentários, para massagear o nosso ego e a nossa carência emocional profunda. Nos tornamos mais conectados e mais desconectados das pessoas que estão reais em nossa existência. Passamos, às vezes, mais tempo no celular do que tendo uma conversa olho no olho. E isso, por certo, é um grande desafio que temos que vencer. E só vencerá este desafio quem estiver disposto a olhar para si mesmo. Quando um carro dá problema, certamente o mecânico só consegue consertar o problema do carro quando ele identifica onde está o problema e certamente substitui aquela peça. Não temos a chance de substituir a peça, mas vamos identificar onde está e onde estão as nossas falhas e vamos aos poucos modificando. Haverá circunstâncias, haverá momentos em que identificaremos falhas espirituais, morais em nós mesmos que conseguiremos melhorar. Porém, haverá outras que não conseguiremos melhorar nesta existência. O nosso desafio agora talvez seja aprender a conviver com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, com as nossas torpezas morais, aprender a conviver com elas, aceitá-las, acolhê-las com amor, tomar o cuidado com que estas torpezas não se tornem problemas para aqueles que vivem junto a nós, mas teremos que conviver com elas. O Espiritismo é a doutrina que nos traz o amor. Amar ao próximo conforme aprendemos a amar nós mesmos. Somente consigo compreender o outro a partir do momento que eu compreendo a mim mesmo. Só consigo perdoar o outro se eu consigo olhar para mim, ver os tropeços que dou e me perdoar e às vezes até sorrir, que é um grande sinal de evolução. Eu li isso, meus amigos, em um livro uma vez e por isso agora eu tento sorrir o tempo inteiro. Por mais que eu esteja sorrindo por dentro, a gente tenta sorrir de fora, pois a gente está colocando o lado de fora, mas não traduz a realidade, muitas vezes, daquilo que está dentro. Assistimos a palestras sobre a paciência, tomamos uma postura de pessoas pacientes, mas temos que tomar pantoprazol para cuidar da gastrite que colocamos em nosso estômago por engolir aquilo. Não nos tornamos mais pacientes. Se isso ocorre, tornamos pessoas com a máscara espírita da paciência. A proposta do Espiritismo é para que tenhamos vida, e vida em abundância, de maneira verdadeira. Se ainda não tenho a paciência que gostaria de ter, se ainda não tenho a evolução espiritual, o amor ao próximo que eu vejo nos livros de maneira tão maravilhosa os outros terem, que eu possa fazer o bem ao outro, sabendo que isso fará bem para o outro e também para mim, sem demagogia e sem hipocrisia. Olhar para si mesmo de maneira verdadeira. Jesus nos propõe para que sejamos o nosso dizer sim, sim, não, não. Que possamos dizer sim, sim, para olhar para si mesmo e não para a hipocrisia, nem tampouco não para as máscaras que nos revestem e não faz de nós seres mais evoluídos. O fato de estarmos aqui hoje, à noite de segunda-feira em nossas casas, estudando a doutrina espírita, não faz de nós espíritos mais evoluídos, mas aquilo que fizermos com essas informações nos mostrará o caminho para uma possível evolução. Na noite de hoje, celebramos a Irmã Dor, que nos trouxe
para dentro das nossas casas e trazendo através da pandemia o evangelho para dentro do nosso lar, onde os nossos mentores aqui nos acompanham. Abençoo a família que se encontra na sala, a filha que se encontra dormindo, o gatinho que adentrou o meu quarto e ali está ali do ladinho. Na doutrina espírita, se encontra junto a nós, a partir do momento em que nos propomos a sermos espíritos mais espíritas, e não abracemos a religião, mas sim mais religiosidade para os nossos dias. Meus amigos, que eu espero que nós estejamos juntos conectados pelas redes virtuais, ou, se possível, pessoalmente, para falarmos das belezas do Evangelho, falarmos das belezas do mundo espiritual, mas podemos compartilhar os nossos desafios. O verdadeiro espírita é aquele que chega no centro espírita, olha para o colega do centro espírita e fala: meu amigo, hoje eu não estou bem. Se aí em Jaguariaíva acontece isso, parabéns. É sinal que o centro espírita está indo bem, está seguindo a proposta do Cristo. Pois quando todos estão sempre bem, devemos ter o cuidado de analisar se nós não estamos coparticipando para criar um ambiente onde todos devem estar aparentemente bem. O espírito mais necessitado, muitas vezes, somos nós que vamos ao centro espírita. E, às vezes, depois de nós, o colega que está ao nosso lado, ajudando a entregar a água fluidificada, ajudando a dar o passe, ou até mesmo dando a palestra. Às vezes é ele quem está precisando. E se aí, assim como aqui temos treinado dia após dia, tentando isso, termos essa cumplicidade de falar: meu amigo, minha irmã, meu irmão, hoje eu não estou bem, estou precisando conversar, pois estou passando por tal problema. Aí estaremos cumprindo a proposta de Paulo, o apóstolo Paulo, de nos confessarmos uns aos outros. E assim fazermos um atendimento fraterno informal, onde mais necessitamos, dentro da nossa alma, dentro de nós mesmos, com os amigos que acolhem junto a nós. Acolher o próximo mais próximo, que às vezes no momento é alguém que está dentro de casa ou nós mesmos. Se hoje não desfrutamos ainda da individuação, não desfrutamos do eixo ego-self totalmente equilibrado, que possamos vislumbrar, através da literatura espírita, os dias em que nos encontraremos no plano espiritual em ares mais leves, após as duras batalhas do mundo material, bem vividas, bem sofridas, bem resignadas, outras vencidas, outras perdidas, mas que o balanço seja positivo. E então, quem sabe, depois, respirando ares mais tranquilos, mais leves, com músicas mais belas, poderemos dizer, conforme nos propõe Rabindranath Tagore: quando a música suave da sua voz roceou-me os ouvidos naquele instante inesquecível, eu me encontrava sedento de ternura, tal como a garça que necessita de amplidão. Quando o teu canto dominou todos os espaços da minha solidão, eu pude ver a tua luz que refletiu naquela folha de árvore e estourou sua ânfora de perfumes para abençoar o dia. Tudo mudou diante de mim, em relação a mim, após o suave canto com que tu me brindastes. As nuvens nos céus rasgaram seus véus de noiva e a brisa fresca roceou minha face enrubescida naquele instante inesquecível. Jamais poderia imaginar que o teu amor de Deus, para comigo fosse tão grande e tão profundo, pois depois dele jamais voltei a sentir carência de coisa alguma. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Agradecemos aos amigos do Centro Espírita Lins de Vasconcelos, aos nossos amigos do Centro Espírita. Passamos a palavra à irmã Elizabeth, depois convidamos tanto os amigos de Jaguariaíva, como os amigos aqui que nos acompanham no estudo, para os próximos 30 minutos, estar conosco na discussão aberta, da qual nós vamos fazer agora junto com os nossos mediadores, Marco e João. Elizabeth, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de juntarmos aí o Centro Espírita e fazermos o Centro Espírita do nosso mundo, dentro da nossa casa, né? É bem isso, Alice. Nós é que agradecemos, né, eu particularmente,
em nome de toda a família Elise Vasconcelos, né, esses momentos bacanas, esses momentos aqui de intercâmbio virtual, assim, tão aconchegante, trazendo palavras tão bacanas, né, palavras tão boas para todos nós. Só temos que agradecer, agradecendo mais uma vez a Romilda, né, nós estamos aí, temos mais uma palestra semana que vem, depois nós vamos retomar presencial, porque aqui em Jaguariaíva está tudo calmo, está tudo tranquilo, a única casa religiosa que não voltou foi a nossa, sabe? E somos uma comunidade pequena, e as pessoas perguntam, e a fé de vocês, aonde que está? Brinca comigo. Bem mas assim. raciocinada, a fé é raciocinada. Aí a raciocinada, nós estamos raciocinando ainda, mas vamos retornar, né? Dia 4 de outubro, nós pretendemos, e depois as pessoas estão pedindo para a gente continuar com o grupo de palestras, porque tem bastante pessoas, assim, que não podem ir na casa. Então, vamos ver, e é uma intenção da URI também, nossa, que possamos continuar com um grupo também online, levando o conhecimento, levando a palavra para as pessoas que não podem participar conosco, tá bom? E mais uma vez, agradeço, do fundo do meu coração, tá? Nós que agradecemos imensamente e estão convidados a permanecer conosco, quem assim puder, né? Não tiver outra desejar. Com certeza, eu vou ficar, vamos ver o povo aí, estou vendo Zadra, vamos ver o pessoal aí de Jaguariaíva, vamos continuar aqui um pouquinho mais, né, Humilda? Participando aí do estudo. Maravilha. João, Marco, então, na escuta, boa noite. Wallace. Sim. Parabéns. Noite, obrigado, Roseli. Obrigado. Eu dei para você. Obrigado, um beijo você. Obrigado por estar conosco hoje, viu? Tá. Marco, João, boa noite. Boa noite, Wallace. Boa noite, Elizabeth. Pessoal. Boa noite, Wallace. Boa noite. Boa noite, Romilda. João. Boa noite a todos. Lógico, a conexão está ruim do Marco, está dando uma travadinha aí, mas a gente vai se acertando. João, qual é o seu posicionamento aí sobre o texto Acontecimentos Imprevistos aí? Eu fiz essa explanação inicial junto com nossos irmãos lá de Jaguariaíva, e eu gostaria de saber aí o teu ponto de vista, depois o ponto de vista da Elizabeth também, o Marco também que vai participar conosco. João, está contigo. Legal, Wallace, obrigado pela palavra, mais uma vez boa noite a todos, Elizabeth, muito legal esse intercâmbio com os amigos de Jaguariaíva. Você trouxe para a gente pontos bem interessantes, né, Wallace, abordando de uma forma bem compreensível e bem simples essa questão dos infortúnios, né, dos acontecimentos imprevistos. E aí, Joana de Ângeles também ela é bem precisa nas afirmações que ela traz para a gente, né? E ao iniciar, então, a leitura e o estudo breve desse capítulo, fui rapidamente levado ali o que seriam esses acontecimentos imprevistos, né, considerando toda a justiça divina, a misericórdia divina, o planejamento espiritual que existe, né? Então a gente recorre aí um pouquinho também ao nosso codificador, enquanto fazia a pequena leitura e para a gente dar início a esse bate-papo, essa troca aí, me recordei aqui da questão 259 do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec ele argumenta, né, que já que pertence ao espírito a escolha do gênero de provas que ele vai sofrer, né, ele pergunta, então, será que todas as tribulações que ele vai experimentar na vida, nós, enquanto espíritos, previmos e buscamos, né, no nosso planejamento reencarnatório? E a resposta dos espíritos é muito clara com relação a isso também, dizendo que todas não, porque a gente não escolhe tudo e não consegue prever tudo aquilo que vai acontecer durante a nossa encarnação, né? Principalmente as mínimas coisas. Eles se afirmam que nós escolhemos apenas o gênero das provações e as particularidades correm por conta das coisas mesmas, né? E muitas vezes são as consequências das nossas próprias ações, né? Ou seja, os acontecimentos secundários, eles vão se originar das causas pela força mesma das coisas, porque previstos mesmos
só os atos que influem no destino, né? Aqueles atos principais, que é justamente o que Joana trouxe para a gente, como você abordou também de uma forma muito inteligente, trazendo, são aí a questão de a perda, né, temporária de um ente amado, a perda de um emprego, questões materiais e financeiras. Então, realmente, essas questões que influem diretamente no destino, as questões principais, essas são as que a gente escolheu o gênero de provação lá em cima, né? E os demais, essas outras atribulações da vida, aí se originam do nosso próprio livre-arbítrio, né? Volto para vocês, talvez o nosso amigo Marcos já está online com a gente. Marco, tá na escuta? Estou na escuta. Eu vou desligar minha câmera, porque a internet onde eu estou aqui, estou fora de Curitiba e está bem ruim. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Beleza. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, Sim, eu acho que a gente fazer um comentário dessa palestra do Wallace aqui foi injusto, né, João? A gente ficou, o Wallace falou tudo, né, do capítulo. E é claro, Wallace, a gente apreciou bastante tudo que foi falado aí. Essa obra que nós estamos estudando hoje, né, que é da benfeitora Joana de Anjos, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, são várias as lições que, ao longo desse livro, que nós vamos tentar alcançar, né? Se a gente seguir à risca cada capítulo desse livro, nós vamos conquistar a felicidade plena. Esse é o objetivo, né? Então, é quase impossível, né? Mas a gente vai tentar, aos poucos, né? Melhorando. E é isso. Seja feliz hoje, né? O objetivo é esse. A gente não pode pensar no dia de amanhã. A gente já, como o Wallace bem colocou na palestra, o acontecimento do Covid para muitos aqui serviu como lição, ensinamento. Para aqueles que não serviram, infelizmente, eles vão ter que retornar, né, para ter esse ensinamento novamente. E como mudou isso na nossa vida? Então, a gente tem que agradecer muito ter a doutrina espírita como esse alicerce, né, para o nosso dia a dia. Como você bem colocou, Wallace, vocês estão me ouvindo? Tá ruim, né? Tá me ouvindo? tá ótimo. Como você bem colocou, Wallace, de Perfeito. Elizabeth, ponte. Desculpe. Acho que o Marco tá meio cortandinho. Tem um ping aí na conexão dele. Elizabeth, vamos passar, eu gostaria de saber, na sua cidade acontecem acontecimentos imprevistos aí? O que você achou do texto aí que nós juntos estudamos hoje? Com certeza, né? Acontecimentos imprevistos, como que aconteceu com você, que deu de cara com aquela pessoa, foi um acontecimento previsto, né? E eu acho que muitos acontecimentos também são frutos das nossas próprias escolhas. Como alguém aí já falou, acho que foi o João que falou, né? Das escolhas erradas. Muitas vezes, por não estarmos atentos àquilo que o nosso mentor espiritual muitas vezes está querendo nos direcionar. E aí nós ficamos naquela dúvida e resolvemos fazer uma escolha errada. E aí veio o acontecimento imprevisto, né? O Covid, essa situação porque nós passamos, eu penso assim, que serviu sim para muitas pessoas, mas infelizmente muitas ainda não acordaram, né? Não despertaram para esse chamado, né? É um chamado de Deus, é a organização de nosso querido Mestre Jesus Cristo, que está aí no comando, ele é o governador do nosso planeta. Então, eu acho assim que ainda nós vamos ter que passar por muitos acontecimentos imprevistos para despertarmos interiormente, né? Eu acho que se você colocou tão bem, eu gostaria de ver o Nicanor está participando, ele é palestrante aqui da casa também, né? Eu poderia pedir para ele falar alguma coisa. Posso, Wallace? Participando. Ele está lá em Ponta Grossa. Uma alegria. Ele não está em Jaguariaíva, ele está em Ponta Grossa. Olha, Ponta Grossa. Isso. Tudo bom, Nicanor? Boa noite. Boa noite. Satisfação. Eu acho que, como falou
o seu companheiro aí de estudos anteriormente, é até um crime falar algo agora depois de tudo que você falou. Ficou perfeito, perfeito. Sabe qual o segredo, Nicador? Desculpe interromper. O segredo é que quem falou isso foi Joana de Anjos. A gente só repetiu, então ficou fácil. Mas ela fala no livro, e no livro muitas pessoas têm dificuldade de entender, né? E aí, quando você vem e esmiuça dessa forma brilhante como você fez, é muito gratificante para a gente que ouve também, né? Porque o aprendizado é mais profundo. Então, agradeço, e eu me identifiquei com aquele amigo teu lá do carro, numa determinada circunstância. Eu acho que vários expositores já se identificaram com aquela situação ali, viu? Muito obrigado. Eu não ouso colocar nada sobre o assunto agora. Só agradeço pela tua explanação de hoje. Obrigado. Será que eu consigo ainda terminar? Vamos dando sequência. Vai lá, Marco. Tá contigo, meu amigo. Desculpa, pessoal. A internet aqui é a lenha, tá? Então, não funciona 4G, nada. Eu vou tirar minha imagem para ver se melhora, tá? Eu só queria complementar, porque eu estava falando, eu não sei nem até onde vocês conseguiram ouvir aí a minha fala, mas é bem isso, né? Uma das primeiras palestras que eu assisti no Caminheiros era desse senhor aí que fez a palestra para vocês hoje, né? E ele comentou, o início da palestra, eu me recordo como se fosse hoje, olha, você falou para mim, ó, você hoje que está no fundo do poço, hoje eu tenho uma boa notícia para dar para você. Do fundo, você não passa, né? E o Wallace começou a palestra dessa forma, quer dizer, brincando um pouco, deixando mais leve a situação de acontecimento que às vezes a gente transforma de certa forma, exagerado. A doutrina espírita ela nos ensina a trabalhar com isso, né? E só para finalizar aqui, que a internet está muito ruim mesmo, aqui, o que Joana nos sugere é que pensemos nesses imprevistos como uma convocação à mudança de comportamento, né? É exatamente, claro, de comportamento para melhor, né? E como o próprio texto da Joana nos convida, né, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para percebermos que este convite, né, que a vida nos oferece, é possível passar por tudo isso de uma maneira mais leve, né? Então, nenhum de nós não acontecerá um imprevisto, né? É impossível, né, nessa vida. Muito obrigado, amigos. É isso aí. Perfeito, pessoal. E eu vou lembrar aqui, tanto a Elizabeth, o Nicador, né, os nossos amigos aqui de Curitiba já sabem, esse áudio do nosso encontro de hoje vai estar disponível no Spotify, né, lá quem não pôde ver os outros capítulos vai estar lá disponível, e também no YouTube, o vídeo lá que a Camila, que é a nossa produtora, carinhosamente faz toda semana aí, com muito carinho. E hoje, esse dia especial com a Elizabeth, comunicador, com todos os amigos aí de outra cidade, ficou muito, muito, muito feliz, ficamos lisonjeados, orgulhosos aí, né, envaidecidos completos, né, de poder participar junto com vocês aí, né. Então, vamos agradecer imensamente, mais uma vez, o convite de estarmos juntos aqui hoje, e rogar a Jesus que possamos, em outras oportunidades, se não pessoalmente, mas que por aqui possa se repetir dias tão festivos quanto este de hoje, que é para nós. Então, vamos agradecer e finalizar aí a nossa noite de hoje. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, esse é o momento em que a gente abre os 10 minutinhos finais, caso alguém queira perguntar. Caso não ocorra, eu ia pedir a gentileza carinhosa para que o Nicador fizesse uma prece de encerramento para a gente, que a Elizabeth já nos brindou com as palavras lindas dela do início. Nenhuma pergunta, então, Nicador, a palavra está com você, a gente finaliza. João, muito obrigado, Marco, Camila, a todos aí. Ok, então, nesses instantes finais, nós vamos serenar agora nosso coração, nossos pensamentos, elevando nosso pensamento ao alto, né, em rogativas, mas principalmente em agradecimento à espiritualidade maior pelos brilhantes ensinamentos que recebemos na noite de hoje.
e como a própria instrução que nos foi passada, que nós possamos ter a percepção desses ensinamentos, que nós possamos ter as condições necessárias de gradativamente, na medida das nossas possibilidades, colocarmos em prática no nosso dia a dia todo esse aprendizado, que nós possamos ser amanhã melhores do que hoje, e que sejamos hoje melhores do que ontem, e que essa dinâmica possa ser sempre crescente e fazer com que nos tornemos efetivamente pessoas melhores, com que retornemos à nossa pátria espiritual melhores do que aqui chegamos. Gratos à espiritualidade maior, a Deus, o nosso Criador, ao Mestre Jesus, que é quem nos direcionou todos esses ensinamentos e essas palavras abençoadas. Assim, nos despede, Senhor, em tua paz. Assim seja. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Boa noite, amigos. Obrigada a todos. Muito obrigada. Boa noite, obrigado.